Olá, pessoal do terceiro ano. Estamos aqui para a primeira aula de educação física, né? Sejam todos bem-vindos. A gente nunca esperava que nesse momento estaríamos gravando uma videoaula, né? E vocês assistindo uma videoaula, né? Esse momento conturbado, complicado que vamos passando, mas vamos tentar, de certa forma, adquirir um pouco de conhecimento, mesmo que não seja tanto quanto a gente poderia obter nas aulas presenciais, né? Vamos fazer um aparato aqui de assuntos importantes, relevantes, que sempre caem no Enem, que são importantes também para o conhecimento de vocês ao longo da vida, certo? E vamos em frente, né? Na primeira aula, nós vamos falar sobre estética e saúde, certo? Aumentar aqui um pouco a tela para que vocês possam visualizar melhor o conteúdo, correto? Só um instante aqui que eu vou aumentar a tela. Pessoal, veja bem, aguardando aqui enquanto aumenta a tela, né? Professor Rafael Mendes, sou eu, vocês conhecem. É importante a gente fazer uma contextualização histórica, né? Até certo momento aqui vai parecer uma aula de história, mas é importante a gente conhecer o contexto de qualquer assunto quando a gente vai trabalhar, né? E quando se trata de estética, não é diferente, né? Os padrões estéticos que são pré-estabelecidos no contexto atual, hoje, na sociedade contemporânea, em outras épocas eram padrões diferentes, né? Então, vamos conhecer um pouco sobre a etimologia da palavra estética, né? Estética é uma palavra de origem no termo grego aesthetique, que significa aquele que nota, que percebe, né? Estética é conhecida como a filosofia da arte ou estudo do que é belo nas manifestações artísticas e naturais, né? Então, observem, no contexto nosso, no nosso cotidiano, quando a gente ouve essa palavra estética, fulano foi numa clínica estética, foi fazer uma cirurgia estética, né? Nós relacionamos já a questão dos padrões de beleza, os padrões de beleza que a sociedade atual, né, tenta estimular, né, tenta manipular as pessoas a seguir determinados padrões estéticos, padrões de beleza. Mas quando a gente vai observar a história, esses padrões foram sofrendo alterações ao longo do tempo. Vamos fazer uma contextualização aqui, ó. Primeiro, padrões de beleza ao longo da história. Observem aí essa pintura, né, que é uma pintura da pré-história, que é a Vênus, a famosa Vênus de Willendorf, feita pelos nossos ancestrais nas cavernas. É uma peça, galera, que foi criada há cerca de 28 mil anos atrás e representa o padrão de beleza valorizado naquele período. Observem aí a figura, né? Qual era o padrão de beleza valorizado naquele período? Observem que na escultura aí, de 11 centímetros, era usada para rituais de fertilidade, ou seja, não segue o padrão atual, porque a gente observa aí que é uma escultura de uma mulher, né, com seios fartos, quadril largo, bem largo mesmo, né, e que a barriga está um pouco grande também, né. As mulheres com o corpo cheio representavam a fertilidade e uma maior chance de ter filhos. Observem aí que essa peça, né, essa escultura da pré-história, representa a estética da beleza feminina naquele período, né? É uma contextualização bem importante para a gente ir fazendo uma cronologia de como foi se alterando esses padrões ao longo do tempo, ok? Vamos agora pular um pouco na história, né? Aqui, ó. Agora nessa figura aí já mostra, né? Aí
1200 a.C., né, uma figura aí que mostra as crianças na Grécia Antiga que eram obrigadas a frequentar os ginásios, as primeiras academias esportivas. Os esportes eram parte central na educação dos homens. Observem aí, os esportes eram parte central na educação dos homens. Quando se trata esse termo homens aí, é restrito mesmo às pessoas do sexo masculino. Por que é restrito às pessoas do sexo masculino? A gente sabe, nas aulas que a gente teve aí no início do ano, eu falei para vocês, né, que a inserção da mulher no esporte é algo que acontece recente, né, não é algo que aconteceu por toda a história, né, até mesmo nos Jogos Olímpicos. Isso é algo recente, né? Então, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, né, os homens eram os principais membros da sociedade, era quem detinha o maior poder, eram quem podiam praticar esportes, né, e que esses esportes eram para o preparo para o serviço militar. Veja só, os atletas se exercitavam sem roupa, em busca de resultados perfeitos. A ideia é que esses estivessem prontos para o serviço militar. Observem, o principal foco, né, desses exercícios, desses esportes, era a questão do preparo para o serviço militar. E os homens exercitavam sem roupas, né? Isso é uma coisa que vai mudando ao longo da história. Vamos um pouco adiante agora. Aqui, século I. Nós vamos agora para o século I. Já depois de Cristo, né, na era cristã, os homens do Império Romano ainda tinham como educação básica o corpo físico pleno. E isso para poderem se tornar soldados perfeitos. Observem, aí nessas figuras, né, tem um homem com o físico nos padrões de beleza daquele período, né, perfeito, né, homens fortes que poderiam servir ao serviço militar de forma plena, né, sem problema algum. Por isso, o corpo atlético é perfeito, ainda imperfeito, é ainda um ideal de beleza obrigatório. Observe, aí já no século I, né, nós falamos primeiro 1200 a.C., falamos sobre a pré-história, e agora nós estamos no século I, em que o serviço militar, né, o Império Romano está em crescente, né, em busca de conquistar terras, e utiliza um exército muito grande de soldados, que eles queriam homens fortes e aptos a esse serviço militar, né? Então, o padrão de beleza, vocês podem observar aí nessa figura ao lado, abaixo, na verdade. Vamos agora um pouco mais para frente, né? Já é uma história mais recente, que é entre as décadas de 40 e 50. Observem aí, o cinema de Hollywood começou a influenciar na forma como as pessoas se vestiam e cuidavam, ditando o padrão de beleza vigente. As mulheres deveriam ser sexy, voluptuosas, com quadris largos e seios fartos, acentuados pelos sutiãs de enchimento. Observe aí, na década de 40, 50, já começa a ganhar espaço aí a questão das mulheres, né? A mulher ser vista com um olhar de sensualidade por parte do cinema, né? Voluptuosas, e a questão dos quadris largos, e a gente vai observar que isso vai mudando ao longo do tempo, né? Seios fartos. Então, esses padrões vão se alterando ao longo do tempo, certo? Agora nós vamos para o contexto mais recente, que é de 1970 até hoje, né? De 1970 até hoje, os padrões de beleza pouco se mudou, né? Pouco foi alterado, né? Então, a cada década, desde 1970, o padrão de beleza passa por alterações, sendo que todo ele não muda muito. Já tivemos a época dos homens super bombados, nos anos 80, né? E até hoje ainda tem algumas pessoas que gostam desse padrão super bombado, né?
bombadão, como diz no popular. Mulheres com roupa de ginástica e supermodelos extremamente magras, né? Isso já nos anos 90, observem. Nas décadas anteriores, os padrões, observem, na de 40, década de 40 e 50, as mulheres de quadris largos, né, seios fartos, eram tidas como um padrão de beleza que era o principal daquele período. Já a partir da década de 80, de 90, já começa a valorizar-se as mulheres magras, né, a ter como padrão as mulheres magras. E no século XXI ainda está se desenvolvendo, mas os corpos de academia estão sendo o padrão atual. Observem, as pessoas nos últimos anos estão frequentando cada vez mais as academias. Algumas querem seguir os padrões de belezas, né, ditados pela sociedade, outras querem exercitar o seu corpo para manter a forma, né, para não desenvolver doenças, para prevenir-se de várias coisas, né? Mas, de certa forma, o padrão de beleza atual, né, que a mídia valoriza, as empresas de modelos, né, valoriza é a questão da magreza, mas é uma coisa que se deve ter muito cuidado. Por que se deve ter muito cuidado? Algumas mulheres, até mesmo modelos, em busca de seguir esse padrão para encaixar na sociedade, para arrumar um emprego numa agência de modelo, o que elas fazem? Elas deixam de se alimentar. E quando deixa de se alimentar, vai estar prejudicando a sua saúde. E isso nós devemos ter cuidado, vocês devem ter cuidado, que nem sempre ser magro é saudável e ser gordo é doença, né? Vamos ter cuidado quanto a isso. Vamos adiante aqui. Aqui vocês observaram, né, na década de 70. Agora aqui em relação aos cuidados com a saúde. Observem aqui, ó, magros e obesos. Quando se fala nessas duas palavras, muitos pensam que todos os magros são saudáveis e que todos os obesos são doentes, tem alguma doença pré-existente, né? Pressão arterial, questão de hipertensão, né? Magro, muitos dizem, é magro, é saudável. Cuidado, nem sempre. Uma pessoa que é magra, mas que ela é magra, mas que fuma, que bebe e que não tem uma alimentação saudável, ingere muito sal, né? Um excesso de açúcar, essa pessoa, mesmo sendo magra, ela pode desenvolver algumas doenças pulmonar, né? Diabetes, né? Hipertensão. Uma pessoa mesmo magra pode ter hipertensão. Por quê? Porque não depende da questão do corpo especificamente. Depende de fatores internos, né? Questões hereditárias também, né? E a questão das pessoas obesas, ou aquelas pessoas que muitos dizem que são gordinhas, né? Assim como se observe, assim como ser magro não é sinônimo de saúde, estar acima do peso também não expõe automaticamente a pessoa às doenças, né? Magros que não se alimentam corretamente não realizam atividades físicas e mantêm hábitos não saudáveis, como fumar e beber, estão mais expostos a problemas de saúde do que os gordinhos. Gordinhos mesmo, não obesos, que se cuidam, praticam esporte, não fumam, ingerem alimentos e bebidas saudáveis. Observe, mesmo a pessoa estando um pouco acima do peso ou acima do peso, mas que segue, né, uma rotina de exercícios, de alimentação com cuidados, né, que não fuma, que não bebe, essas pessoas mesmo gordinhas, né, podem não ter nenhum tipo de doença no corpo. Então, vamos ter cuidado para não criar esse estereótipo de pessoa obesa pode estar doente, pode desenvolver doenças, e pessoas magras estão livres das doenças. Isso não é uma verdade absoluta, certo? Como manter o corpo saudável, né? A gente sabe que quando se fala de manter o corpo saudável, a gente não pode ter aquela visão restrita de que a perfeição do corpo não existe, né? Não existe a questão da perfeição do corpo.
Sentir-se bem é uma das principais coisas, né? E também seguir alguns cuidados. Seguir os cuidados é essencial, né? Olha aqui uma pequena lista sobre medidas a serem adotadas. Ingerir bastante água. Vocês podem observar que às vezes a gente esquece de estar tomando água, né? Eu mesmo às vezes esqueço de estar tomando água. Ingerir bastante água é essencial para a manutenção do corpo, manter um corpo saudável. Praticar exercícios físicos. Muitas vezes a gente tem aquele interesse de fazer algum exercício físico, seja ela uma caminhada, né? Uma corrida, né? Ir para a academia, praticar algum esporte. E muitas vezes a gente deixa a preguiça vencer o nosso corpo e a nossa mente. Vamos ter cuidado, vamos colocar uma rotina de exercícios aí, seguindo todo aquele protocolo de segurança. Vocês sabem que a gente está vivendo uma pandemia, que devemos ter o maior cuidado, mas também não podemos ficar no sedentarismo, viu? Ok? Praticar esportes, alimentação saudável, dormir bem, são algumas das medidas importantes para manter um corpo saudável. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção, certo? Amanhã continuaremos com mais uma videoaula